Pessoal, eu tenho feito algumas pesquisas de campo, conversado com algumas pessoas, acessado ambientes, analisado alguns contextos, e eu tenho observado narrativas. Quem as cria tem um poder para definir as regras e distribuir isso dentro desses contextos, diante da sociedade, e isso cria um certo desconforto. Uma delas que eu tenho observado é de ser bem-sucedido, seja qual for a área, de ser rico, de ter casa, ter muito dinheiro ou alcançar uma posição muito importante diante da sociedade, porque todas essas coisas são importantes. Obviamente, diante do contexto econômico, social, você ter uma remuneração que você consiga se alimentar bem, proporcionar para sua família uma boa condição de vida, ter uma casa, ter um automóvel, enfim, são coisas que são importantes. E eu tenho percebido que parecer meio estranho, mas eu tô caminhando aqui e isso já tenho refletido faz tempo e eu falei, vou gravar e vamos ver no que dá. Talvez eu nem poste isso daqui, mas o que eu tenho percebido é que muita gente importante, que estão em camadas importantes da sociedade, tem narrado, tem dito, tem falado coisas, né? E você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que acordar cedo e depois tomar um banho gelado e comer um ovo cru, tem que ser 50 miligramas, senão não vai funcionar. Tem várias coisas que eu tenho observado que a sociedade tem. Quando eu falo sociedade, obviamente, muitas pessoas importantes aqui, que têm dito o que é importante. Então, eu abro as minhas redes sociais, eu encontro um monte de gente muito importante dizendo o que tem que ser feito para dar certo. E aí eu vi uma agora recentemente, uma pessoa muito relevante, assim, conquistou grandes coisas na vida, dizer que existe dois tipos de pessoas. Uma que se dedica, uma que faz certo, uma que luta e etc. A outra também faz as mesmas coisas, só que uma dá certo e a outra dá errado. Porque a outra agiu, a outra fez, a outra foi lá e executou. E aí chama a outra de procrastinadora, frouxa e qualquer outro adjetivo do gênero. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, imagina quantas pessoas vendo esse vídeo, admirando essa pessoa, pensa assim, caramba, cara, eu, putz, acordo cedo, eu leio os meus livros, eu tento praticar aqui as atividades físicas, eu tento alimentar bem, cara, eu tento acessar novos ambientes, e talvez eu não tô dando certo porque eu não tô agindo. E a pessoa, ela tira aquela conclusão com base ali naquilo que ouviu. E aí entra ali, talvez, numa frustração, numa chateação, enfim, uma sensação de inutilidade. E aí tenta, às vezes, fazer outras coisas que tem que dar certo na vida. E aí eu pensei, cara, isso me incomodou pra caramba. E toda vez, qualquer coisa que me incomoda, já faz um bom tempo, eu tenho, antes de julgar o que eu tô observando, ou assistindo, vendo, eu falo assim, calma, por que que eu tô incomodado com isso? Por que que eu me incomodei? Como que um fenômeno que está distante de mim pode me afetar de tal maneira? E aí eu pensei que essas coisas fazem parte da vida de qualquer pessoa. Pelo menos aqui com base nas pesquisas de campo. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem um contexto diferente, um ponto de partida diferente, se relacionou com pessoas, os pais, os tios, os avós, as experiências da vida, as frustrações, aquilo que deu certo, aquilo que deu certo, e tirar conclusões assim de que duas pessoas se diferenciam porque uma agiu e a outra não, e eu não estou falando sobre ação, porque ser um fazedor é muito importante, tirar conclusões assim, sem entender todo o contexto, sem entender a caminhada da pessoa, a subjetividade da pessoa, o que a pessoa passou, quais são as dificuldades das pessoas. Nem todo mundo consegue ter, ter tanta coragem como as outras, e talvez nem seja coragem no sentido de ação, talvez as crenças da pessoa, talvez ela ser um pouco mais retraída, passou por situações específicas da vida que fica um pouco mais contida, precavida, então ela tenta analisar os contextos para ter plena certeza, sabe? Existem milhares de incontáveis possibilidades que compõem as características humanas e tirar uma conclusão assim de que uma fez porque a outra agiu e a outra não é muito pequena. Isso, eu acho que a minha revolta é a falta de responsabilidade com uma pessoa que ocupa uma posição tão importante diante da sociedade, de falar algo sem nem entender o que isso pode impactar na vida de uma outra pessoa que eu admiro. E a pessoa não consegue executar, não consegue fazer, talvez ela fale, putz, eu sou inútil, eu sou uma pessoa que realmente não consigo não consigo fazer. Para concluir essa linha de raciocínio aqui, eu acho que o meu desconforto
É saber que eu vejo tantas pessoas tentando se encontrar na vida e tem essas pessoas importantes para seguir, para tomar como conselho. As pessoas chamam de irmão mais velho, o pai que não teve, ou a mãe que não teve, o primo que deu certo, enfim. Eu não sei como que você chama esse tipo de conselho nas redes sociais ou qualquer uma outra pessoa e tá tudo certo. Mas a questão, assim, para quem ocupa uma posição muito importante na vida, e não somente quem ocupa, mas que quem exerce uma responsabilidade importante no falar, no agir na vida de outras pessoas, diretamente, indiretamente, entender que o que deu certo na vida do outro não significa que vai dar certo na sua vida, que não significa que é os mesmos passos, entendeu? Porque existem várias possibilidades, probabilidades ali de efeito, de ter dado certo, não ter dado certo, que tirar conclusões dessa é muito precoce e muito complicado, porque pode gerar muita ansiedade, muita frustração.